Olá, tudo bom com você? Espero que sim. Hoje eu vim mostrar pra vocês como é que é o meu processo de esmaltação. Eu já já fiz vídeo outras vezes sobre isso, mas é um vídeo bem antigo e tem bastante pedido pra eu fazer uma atualizada. Não mudou muita coisa, eu acho, mas então vim atualizar pra vocês, certo? Então vamos lá? Bom, a primeira coisa é lavar bem as mãos, tá? Tá com as mãos bem limpas, livre de oleosidade, de resíduo de alguma coisa, para ajudar a esmaltação a aderir nas unhas. Então, fiz isso, lavei inclusive com aquela escovinha de lavar unhas, né? Para ela ficar bem livre de qualquer oleosidade, resquício e tal. Tem gente que ainda vem com acetona por cima, acetona mesmo, tá? Eu não vejo necessidade, por enquanto não acho necessário, mas também, se a sua unha é oleosa, você pode fazer isso, passar uma acetona. E em seguida, eu venho com o palitinho, passando na cutícula e vendo se prende em alguma coisa. Por quê? Se prendeu em alguma coisa nessa etapa aqui, você tem que voltar para a etapa de preparação. Vou deixar os cards aqui para vocês, tá? Se o palito prendeu, você precisa voltar para preparação. Aqui, por exemplo, no caso, ó, tá levantando uma pelinha aqui, tá vendo? Não sei se dá pra ver. Aí, eu vou ter que vir e arrumar essa pelinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Vem, passa em todas as unhas e aí você vai ver se você precisa refazer toda a sua preparação, se você precisa arrumar apenas um detalhezinho, como é que tá a situação da sua cutícula, tá? Esse vídeo que eu tô deixando o card aqui, que eu vou voltar pra vocês, eu fiz na sexta. Hoje é segunda, então não tem necessidade de eu refazer a preparação, tá? Então, fui lá, tirei a pelinha aqui, ó, que tava sobrando, como era só aquela pelinha mesmo, ela não tava grudada na cutícula nem nada, era só uma pelinha aleatória que ficou ali, que tava ali. Então, eu tirei. Aí, depois dessa parte, você já tá com as mãos limpinhas e não tem nenhum vestígio de cutículazinha, eu venho com a base. Geralmente, eu alterno entre algumas bases. Eu tenho pelo menos duas bases. Uma mais setinha, assim, sem função nenhuma, e uma de fortalecimento ou uma de crescimento. Eu sempre vou alternando. Nesse momento, eu estou alternando entre essas três bases aqui, que são bases da Latica, como vocês podem ver, que eu tô testando pra vocês. Uma setinha, uma fortalecedora e uma endurecedora. Em breve vai ter resenha, bem breve mesmo, porque já tô com o roteirinho da resenha todo preparado, então vai ter resenha logo em seguidinha, mesmo porque as bases estão acabando já. Então, eu fico alternando entre bases, a não ser quando eu tô testando. Por exemplo, quando eu tava testando a cetim, eu usei só a cetim por um mês. Quando eu tava testando a fortalecedora, eu usei só a fortalecedora por um mês. E quando eu estava testando a endurecedora, eu usei só a endurecedora por um mês inteiro. E aí, agora eu vou alternando. Um dia eu uso a cetim, um dia eu uso a fortalecedora, um dia eu uso a endurecedora. Ou, então, eu faço a primeira camada da cetim, a segunda camada da fortalecedora ou da endurecedora. Assim, os parzinhos, sabe? Assim. Então, é isso que geralmente eu faço, tá? Eu vou alternando base. Eu nunca uso só uma base. Porque a unha não pode ficar muito forte, ela tem que ter uma maleabilidade, tá? Então, a unha tem que ter assim como o cabelo, né? No cabelo a gente não faz cronograma capilar, a gente vai revezando, né? Entre comidinhas que a gente dá pro cabelo. Então, a mesma coisa a unha, né? A unha, basicamente, é composta da mesma forma que o cabelo, é composta de queratina. Então, aqui eu tô aplicando a base cetim, que é a base Coma, né? Tá? E assim eu faço, então, com as unhas. Eu vou sempre alternando entre duas ou três bases. Uma dessas mais básicas e uma mais vitaminada, né? Com alguma potencialização para as unhas, tá? Então, eu aplico a base. Bem tranquilinho, tá? Vou aplicando de qualquer forma, assim mesmo. A base eu não tenho muito cuidado, assim. Mesmo porque eu acho que essa base que vai pra cutículazinha ali, ó, aquela base ali vai te ajudar a tirar o esmalte depois,
o esmalte que ficar ali, a base vai te ajudar a tirar. Então, eu vou sem dó nem piedade mesmo, tá? Eu vou fazendo. E aí, depois que eu terminei de aplicar a mão inteira, eu venho e vou tirando o que fica nessa pocinha da unha aqui. Porque eu já falei aqui várias vezes, a minha unha, ela tem esse vãozinho aqui muito fundinho, digamos assim, né? É dela mesmo. Mesmo sem fazer as cutículas, ela tem esse vãozinho fundo. Então, se acumula base ali, depois na hora de finalizar a unha, de dar acabamento, fica feio. Então, eu venho sempre retirando, tá? Agora, eu vou passar a base na outra mão. E aí, eu venho fazer a segunda camada de base com vocês nessa mão aqui que já tá feita. Na segunda camada, eu vou usar a base endurecedora, tá bom? Então, já volto. Duas camadas de base aplicadas, você testa pra ver se o esmalte tá seco, dá uns minutinhos aí, testa pra ver se o esmalte tá seco. Com o esmalte completamente seco, a gente vai aplicar o esmalte. Eu vou usar esse aqui, é um roxão com um shimmer dourado, ele se chama Ametista, é da Latica também, como vocês estão vendo. E dá uma chacoalhada antes no esmalte, tá? Eu faço assim, eu boto na mão e rodo assim. Passo, sei lá, uns 30 segundos fazendo isso pra homogeneizar os pigmentos do esmalte, que tendem a decantar os mais pesados, né? Então, pra gente conseguir um esmalte mais homogêneo, é bom fazer isso. E aí, eu venho, ó, eu pego o pincel do esmalte, vou fazer aqui bem pertinho pra vocês verem, e limpo um lado, ó. Tá vendo? Tiro o recesso de esmalte de um lado na boquinha. Dependendo do pincel, você vai precisar tirar mais ou menos excesso de esmalte, tá? O pincel da Latica, pra mim, tirar um lado pro dedão tá ótimo. Ó. E aí, vem aplicando. Eu tô tentando aprender a fazer esmaltação americana, então, eu tô tentando aplicar com o máximo de cuidado possível pra não fazer aquela borracheira toda a vida, né? Sempre faz uma borracadinha ou outra. E eu tenho muita agonia quando o esmalte não chega bem na cutículazinha, sabe? Quando sobra aquele vão que parece que cresceu e tá muito tempo sem fazer unha. Eu tenho um certo desespero. Olha, os esmaltes da Latica tem uma cobertura bem boa, então, geralmente dá pra você se virar com uma camadinha só, tá? Coisas importantes. Olha, quando são as outras unhas, que é menos, que eu tenho a unha curtinha, né, pequenininha, eu tiro mais, ó, o excesso. Tiro bastante mesmo o excesso. Uma coisa importante, quando você vai esmaltar, é você fazer o mínimo de passadas possíveis de pincel na unha, pra não marcar, e fazer camada fininha, tá? Quanto mais fininhas forem as camadas, mais o esmalte vai durar na tua unha. Então, é preferível você fazer 2 camadas fininhas do que uma grossa. É preferível você fazer 3 camadas fininhas do que 2 grossas, sabe? O trabalho de passar o esmalte fininho compensa na durabilidade, certo? E aí, vamos esmaltando. Sentiu que veio muito esmalte no pincel? Tira o excesso, igual eu fiz nessa unha aqui. Se você quiser reparar, dá uma voltadinha aí no vídeo. Sentiu que veio muito, tira o excesso, pra não ficar poça. Quanto mais certinha a quantidade de esmalte que você passar, mais fácil vai ser de limpar. Se passa muito esmalte, vai escorrer muito para o vãozinho ali da cutícula, para o cantinho da cutícula, vai dar trabalho de tirar. Se passar pouco, fica marcado. Então, ó, aqui, ó, veio muito, tá vendo? Ó lá como fez uma poçona. Eu venho aqui, retiro o excesso e pego esse muito que ficou aqui, ó, e vou espalhando pela unha, ó, tá? E aí, não fica pocinha ali. E aí, palita. Palita, 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 palita. Cada camada você tem que palitar as unhas. E palita até parar de escorrer, tá? Até parar de escorrer. Uma hora que parar de escorrer, ficou bom. Se você não palitar até parar de escorrer, vai acumular esmalte naquele cantinho ali e vai ficar feio.
tá bom? Essa unha aqui, por exemplo, geralmente eu tenho que palitar mais, porque como ela é bem pequenininha, então eu preciso palitar mais, ó. Mas tá vendo? E eu já palitei, outra coisa, uma dica boa, é já palitar com palito deitado. Não palita assim, palita assim, ó. Porque aí você já vai retirando o excesso que fica na pele, ó. Já vai passando e retirando todo o excessinho que fica na pele, certo? E aí, entre a primeira camada e a segunda camada, a mesma coisa, tem que esperar secar, tá? Se você não esperar secar, a segunda camada vai arrastar todo o esmalte que tá embaixo. Então, tem que esperar secar. Vou fazer a segunda mão e volto, então, fazer a segunda camada desse com vocês. Voltei, então, com as duas mãos esmaltadas, 2 camadas, tá? Eu espero a segunda mão, no caso essa aqui, secar 1 minutinho, mais ou menos, e aí eu venho com o secante, extra secante, super secante, qualquer coisa que você queira chamar aí, tá? Eu vou usar esse aqui da Dylos, não é meu favorito, eu não gosto de secante que vem com pincel, porque se você bater o pincel no ângulo errado na tua unha, pode estragar todo o seu trabalho. Esse aqui é o que eu tenho agora, eu tô sem o meu favorito, que é o da Eudora, que eu prefiro, porque ele é de pingar, eu prefiro o secante de pingar, tá? Então, eu venho com uma camadinha bem generosa, e aí, em vez de usar o pincel assim, como a gente usaria normalmente, eu uso ele assim, pra evitar que essa pontinha da cerda bata na unha e estrague, tá? E aí, eu vou deixar o secante aqui até ele secar. De fato, vou tentar ficar com as mãos o máximo parada possível e deixo o secante aqui até ele secar. Leva por volta de 1 minuto, 2 minutos no máximo, tá bom? Dependendo da camadinha que você fez. E aí, a nossa unha tá esmaltada. São todos os passos para a sua esmaltação. Eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, o vídeo de finalização, como que eu faço pra finalizar as minhas unhas, então. Tá bom? Eu espero que o vídeo tenha sido útil, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esquece, deixa pra mim o seu joinha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E nós temos vídeos novos todas as terças, quintas e sábados, sempre às 18 horas, então eu te espero na próxima. Um beijinho, fique com Deus. Tchau, tchau.